Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje estamos começando mais um quadro aqui no canal Hora do Clube e a gente vai falar então agora sobre a classe bíblica, né, dos desbravadores. Escolhemos para isso o estudo The Game, uma nova fase. Esse estudo é da Associação Norte Paranaense que nós estamos frequentando no momento. Esse estudo ele é ideal para crianças de 10 a 12 anos e ele foi preparado baseado então cada tema do estudo, né, da classe bíblica em um jogo que as crianças estão jogando atualmente, em jogos do momento. Então aqui tem Among Us, tem Minecraft, tem Angry Birds, tem diversos jogos aqui e você vai aprender sobre a palavra de Deus também brincando, porque a ideia da classe bíblica, dessa classe bíblica The Game, é trazer a criança, tornar a classe bíblica uma coisa mais divertida, trazer mais para o mundo da criança e assim, dessa forma, né, fazer elas aprenderem também sobre Deus. Por isso, né, a gente está com um cenário todo diferente, porque é baseado em jogos. Olha só, pessoal, o nosso primeiro tema é esse aqui, olha. Quem pula o tutorial não passa de fase. Bom, pessoal, nesse estudo, qual que é o tema? É a Bíblia, né? A Bíblia é o nosso tutorial. Nós não vamos passar aqui nos vídeos as perguntinhas do estudo. Nós vamos deixar o PDF do estudo. Se você é da Associação Norte Paranaense, você também já tem o seu estudinho, né, com o seu clube, e isso é bem legal. Por que a gente não vai passar as perguntas? Porque são perguntas que todos os anos as crianças aprendem na classe bíblica, que todos os estudos bíblicos já têm. Então, qual que é a proposta? Seguinte, primeiro, vocês vão conversar com as crianças a respeito das perguntinhas. Aqui no estudinho tem as perguntinhas e vocês vão fazer o estudo com as crianças, normalmente. Vai fazer as perguntas, vai conversar com elas. Qual é o nosso tutorial, o que é a Bíblia, os autores, quem inspirou a Bíblia. Vai passar o estudozinho. Depois de passar o estudo, nós vamos aplicar o que as crianças aprenderam. E aí é que entra a ideia dos jogos. Como que a gente vai aplicar? Olha só. No vídeo de hoje, né, a gente vai mostrar para vocês como nós fizemos no nosso clube e a brincadeira que inventamos. É o seguinte, primeira coisa, aqui a gente vai ter entra no nosso site, lá no canal horadoclube.com.br. Lá vocês vão entrar na classe bíblica, vai escolher a classe bíblica The Game, estudo 1. Vocês vão encontrar lá um tutorial. Vocês vão encontrar o arquivo, o tutorial de como jogar o jogo, entenderam? E um manualzinho explicando como que funciona essa brincadeira. Vocês vão imprimir o manualzinho para vocês aprenderem a jogar e esse tutorial. O que vocês vão fazer? Vocês vão precisar para a brincadeira de bexigas. Nós colocamos farinha dentro das bexigas para deixar mais interessante a brincadeira. Vocês vão precisar também de setinhas. Então vocês vão pegar setas pretas e setas brancas para poder fazer o caminho. E fita adesiva. Vão precisar também de um local com espaço para vocês poderem fazer a brincadeira. E aí, qual que é a proposta? Seguinte, fez a brincadeira com as crianças? Agora, vocês vão juntar todas as crianças, encheu as bexigas com farinha, junta todas as bexigas no mesmo canto, e aí vocês falam para as crianças o seguinte: crianças, nós vamos fazer agora uma brincadeira referente ao estudo. Lembrando que quem não leu o tutorial não passa de fase. Nós vamos explicar para vocês a brincadeira aqui. Mas quem tiver dúvida, quem quiser saber um pouco mais sobre a brincadeira, tem um tutorial ali. Lembra aquele tutorial que vocês imprimiram no nosso site? Então, esse tutorial tem que estar impresso, dobradinho e colocado perto das crianças, num lugar meio afastadinho, mas perto, visível, para que elas possam ver e quem quiser ler puder pegar também. E aí vocês falam, tutorial tá ali, mas a gente vai explicar a brincadeira. A brincadeira é o seguinte, a bexiga é a vida de vocês.
E vocês vão ter dois caminhos. Nós temos esse caminho aqui, ó, que ele é mais largo. E esse caminho, ele é largo e ele não tem obstáculos. E nós temos o outro caminho, que é um caminho mais fino, mais estreito, e ele possui alguns obstáculos. Vocês podem escolher qual caminho vocês vão seguir. O caminho da setinha branca é o caminho mais fino, mais estreito e com obstáculo. O caminho das setinhas pretas, ele é um caminho mais largo e sem obstáculo. E aí vocês falam, crianças, vocês podem escolher qual caminho seguir. Durante o caminho vão ser feitas 5 perguntinhas para vocês. E vocês vão ter que responder essas perguntas. Caso vocês não consigam responder a pergunta, o que vai acontecer? Nós vamos estourar a vida de vocês. E aí, chegando no final, vence quem tiver com a sua vida. E deixa bem claro para eles, eles podem pegar quantas vidas eles quiserem. Não fala mais nada. Se tiver criança em dúvida, se tiver criança que não ouviu, não fala mais nada. E começa a brincadeira. Lembrando uma coisa, gente. No caminho estreito, no caminho que tem obstáculos, vocês podem colocar o obstáculo que quiser. Pode colocar uma mesa para eles passarem por baixo, alguma coisa para eles passarem por cima. Vocês escolhem. No caminho que tem obstáculo, as 5 perguntinhas que vão ser feitas vão ser as perguntinhas que eles já responderam no estudo. Já no caminho largo, no caminho mais fácil, vocês vão fazer perguntinhas de coisas absurdas. Tipo, quantos fios de cabelo tinha Sansão? Qual é o nome de todos os filhos de Jacó? Vocês vão fazer perguntas assim para as crianças. Perguntas bem cabeludas, sabe? Que eles vão ter dificuldade para responder, que provavelmente vão errar. Aí, depois, o que você vai fazer? Vai deixar eles fazerem o jogo. E aí você vai fazer o seguinte, deixa todos fazerem. Provavelmente as crianças são ansiosas. O que aconteceu no nosso clube? Ninguém quis ler o tutorial. Todas as crianças tomaram um banho de farinha porque a maioria quis ir no caminho mais fácil, né? O largo, que não tinha dificuldade. Todo mundo tomou banho de farinha. Mas aí, vocês vão fazer o seguinte. No final, vocês vão deixar uma pessoa preparada. Alguém da diretoria, uma pessoa que seja mais cara dura, mais engraçada. E vão falar para crianças, tá faltando uma pessoa ainda para poder fazer a brincadeira. E aí essa pessoa simplesmente ela vai lá na maior calma do mundo, pega o tutorial, ela vai ler o tutorial e aí ela vai pegar uma bexiga, vai pegar essa bexiga, vai escolher o caminho estreito e vai começar a responder as perguntinhas que são feitas no estudo. E as crianças todas acompanhando. As crianças vão ficar indignadas. Como que tá respondendo essa pergunta fácil, que a gente já até sabe a resposta, e a gente teve que responder quantos fios de cabelo tinha Sansão? E as crianças vão ficar indignadas que essa pessoa não tomou banho de farinha. E por que ela pegou só uma bexiga? Depois que essa pessoa ganhar, chegar lá no final com a bexiga e você declarar essa pessoa como vencedora, as crianças vão ficar indignadas. Mas por quê? O que aconteceu? Aí sabe o que vai fazer? Vocês vão se reunir com as crianças em círculo e vão explicar para elas o seguinte. Pessoal, o que nós aprendemos hoje? Qual era o tema do nosso estudo? Quem pula o tutorial não passa de fase. Quem aqui leu o tutorial? Aí todo mundo vai ficar se olhando. Gente, aí você vai pegar o tutorial do vencedor e vai passar para as crianças. Olha só o que está escrito, gente. Aí as crianças vão ler o tutorial. Lá no tutorial vai estar escrito que era para você pegar uma bexiga, para você seguir o caminho estreito, o caminho das setas brancas, responder as perguntas e vencer o jogo. Todas as crianças pegaram com certeza muitas bexigas. E aí elas vão ficar olhando, mas aí você vai conversar com elas o seguinte: qual é o nosso tutorial? O nosso tutorial é a Bíblia. Nós aprendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia
ela serve como manual para nos mostrar qual caminho. Aqui na brincadeira, nós tínhamos dois caminhos. Nós tínhamos um caminho que era estreito e mais difícil e tínhamos um caminho largo e mais fácil. E vocês escolheram qual? Aí as crianças vão falar, provavelmente, né, a maioria escolheu o largo e mais fácil. E aí vocês vão falar, na vida nós também temos essa opção. Muitas vezes a gente escolhe o caminho que parece ser mais fácil, com coisas que nos dão mais prazer. Mas será que a gente está escolhendo de verdade o caminho que leva aos céus? Precisamos tomar cuidado com isso. Outra coisa importante, vocês podem perguntar para as crianças, era mais fácil ganhar o jogo lendo ou não o tutorial, com ou sem tutorial? Aí todo mundo vai falar, com, né? Se tivessem lido o tutorial, teriam vencido o jogo, teriam vencido a brincadeira. Muitas vezes a gente acha que nós vamos conseguir as coisas simplesmente por nós mesmos. Muitas pessoas acham que vão chegar no céu sem ter estudado a Bíblia, sem conhecer a Jesus de verdade. A gente precisa tomar cuidado com isso. Precisamos ler o nosso tutorial, precisamos conhecer a Deus. Outra coisa importante que vocês precisam conversar com as crianças. Gente, por que vocês não leram o tutorial? Muitos vão falar o quê? Ah, mas é porque você explicou. O conselheiro explicou, o diretor explicou. Aí vocês perguntam para elas. Gente, o que é mais confiável? A minha palavra ou a palavra de Deus? Olha só. E se eu dissesse para você que na Bíblia tá falando aqui que eu posso beber? Que a gente pode beber bebida alcoólica. E aí? Você sabe me dizer se está ou não na Bíblia? Então, muitas vezes a gente confia nas palavras de outras pessoas. Hoje, na brincadeira, vocês confiaram na palavra do conselheiro, do diretor ou do instrutor. Mas olha só, nós precisamos tomar cuidado com isso. Existem muitas pessoas ao nosso redor que podem fingir ser nossos amigos, que podem ensinar coisas pra gente que não são muito boas e a gente precisa tomar cuidado com isso. Hoje, vocês foram enganados pelo conselheiro, pelo instrutor de vocês. Se vocês tivessem lido o tutorial, vocês teriam entendido a brincadeira. Porque vocês confiaram neles, vocês perderam a brincadeira. A Bíblia é o nosso tutorial. E nós precisamos confiar na palavra de Deus. Devemos estudar a palavra de Deus e não apenas deixar que as outras pessoas falem pra gente o que é certo e o que é errado. A Bíblia é o nosso manual de instruções e devemos obedecer e segui-la e aprender com ela, que é a palavra de Deus. Depois disso, vocês conversam com as crianças o que mais elas aprenderam, como foi divertido, e aí vocês encerram então o estudo da classe bíblica com uma oração, pedindo a Deus orientação para que cada vez mais cada desbravador possa ter a Bíblia como seu manual de instruções. E aí, pessoal, gostaram da brincadeira? Bem interessante, né? Olha só, essas são algumas fotinhas do que aconteceu no nosso clube, para vocês pegarem de ideia de como fazer também. Nós ficamos por aqui, mas olha só, semana que vem teremos outro vídeo ensinando a fazer a brincadeira do estudo 2, do estudo bíblico, então, The Game. Tchau, pessoal!